Quero convidar você a abrir a sua Bíblia no texto da primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1, versículos 18 a 20. E aí você se coloca de pé para fazermos a leitura da palavra do Senhor. 1 Timóteo 1, 18 a 20, fechando o primeiro capítulo dessas nossas exposições. Já a quarta exposição nessas cartas, iremos até 2 Timóteo, se assim Deus nos permitir fazer. Diz o texto da palavra de Deus: Timóteo, meu filho, dou-lhe esta instrução, segundo as profecias já proferidas a seu respeito, para que, segundo-as, você combata o bom combate, mantendo a fé e a boa consciência que alguns rejeitaram e por isso naufragaram na fé. Entre eles estão Himeneu e Alexandre, os quais Satanás, para que aprendam a não blasfemar. O texto de hoje vai ter como título Mantendo-se sadio na fé. Vamos orar mais uma vez antes de nos assentar e acompanhar a exposição da palavra. Senhor Deus, nós queremos te agradecer por aqui estarmos reunidos em teu nome e te pedimos a orientação para extrair as lições necessárias deste texto para as nossas vidas e para a vida desta igreja. Nos ajuda, Senhor, a compreender aquilo que tens a tratar conosco nessa noite. Assim te oramos no nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar. Continue com a sua Bíblia aberta, são apenas 3 versículos. E de fato, tentaremos ser razoavelmente breves. O texto começa dizendo: Timóteo, meu filho, dou-lhe esta instrução segundo as profecias já proferidas a teu respeito. Então Paulo está falando a Timóteo segundo as profecias que já foram ditas a respeito de Timóteo. Quando Paulo cita essas profecias, nós precisamos entender algo muito específico desse contexto. Porque se eu estivesse falando nos dias de hoje para alguém, dizendo: olha, eu estou te falando segundo as profecias que eu já ouvi sobre seu respeito, a gente acharia um pouco estranho, porque nós não trabalhamos mais com a questão de profecias a respeito de outras pessoas. Mas nessa época, a igreja primitiva revelava Deus revelava a sua vontade à igreja primitiva de várias formas, por meio de profetas. Então, por exemplo, Atos 13, nós vamos ver como Deus vai agir através da participação ativa de profetas no envio de 2 homens às missões, Paulo e Barnabé, na missão aos gentios. Então, da mesma forma que em Atos 13 a gente vê os profetas trazendo da parte de Deus mensagens para que a igreja separe Paulo e Barnabé para a missão aos gentios, nós agora vamos ver que Timóteo, sendo alvo da palavra de Deus na segunda viagem missionária de Paulo, ele também vai receber profecias a seu respeito. E Paulo vai instruí-lo dentro dessas profecias. E aí o que ele vai dizer? Timóteo, no momento ou da ordenação ou durante essa segunda viagem missionária de Paulo, ele recebe profecias que querem apenas instruí-lo dentro de 2 papéis que ele vai precisar desempenhar na igreja do Senhor. O primeiro é a liderança, o segundo é o ensino dos irmãos da igreja de Éfeso. A liderança nós vemos desde o começo, quando Paulo diz que ele, seu verdadeiro filho na fé, deve estar
em Éfeso, permanecer ali para ordenar certas pessoas que não mais ensinem doutrinas falsas. Quem pode ter a iniciativa de abrandar o furor das doutrinas falsas dentro da igreja é a liderança. E a liderança faz com que, através do seu trabalho, todo o rebanho continue consciente de que a palavra de Deus é verdadeira e que aquelas doutrinas falsas que têm vindo até a igreja continuam sendo abominação aos olhos do Senhor. E ele também precisa ser aquele que ensina, um líder que ensina. E ele diz no versículo 5: o objetivo desta instrução é o amor que procede de um coração puro, de uma boa consciência e de uma fé sincera. Você tem que ensinar, Timóteo, tendo no seu coração pureza, um amor puro. Você precisa ter no seu coração, Timóteo, uma boa consciência, e a sua fé precisa ser sincera, para que as pessoas que ouvem o seu ensino possam entender realmente o que é a palavra do Senhor e possam fazer a distinção entre o que é verdadeiro e o que é falso. Sabendo disso, então Paulo vai orientar Timóteo como filho amado na fé, para que ele siga essas instruções. Ele diz: Timóteo, meu filho, dou-lhe esta instrução, segundo as profecias já proferidas a seu respeito, para que, seguindo-as, combata o bom combate. Então, Paulo diz: Timóteo, você deve seguir essas instruções que já foram trazidas pelas profecias, para que você possa combater o bom combate. Como nós já ouvimos, havia uma necessidade de que Timóteo combatesse os falsos mestres. E nós vimos hoje pela manhã que Tito também tem a mesma tarefa. Então, os dois que são proximamente de Paulo, instruídos na palavra para instruir a outros, enfrentam a mesma dificuldade, o mesmo desafio, que é trabalhar contrariamente aos falsos mestres e procurar o crescimento e o conhecimento da verdade pelos irmãos, um da ilha de Creta, outro de Éfeso, que é o Timóteo que nós estamos estudando. Então, para que eu possa combater os falsos mestres e seus não menos falsos ensinos, o que eu preciso fazer? O que Paulo diz que Timóteo precisa? Para combater o bom combate era necessário se firmar naquilo que havia sido pregado para ele bem antes daquele momento que ele estava recebendo a carta. Se Timóteo é escrito entre 61 e 65 depois de Cristo, e nós sabemos que a segunda viagem missionária de Paulo é anterior ao ano 50, então pelo menos 14, 15 anos tinha se passado desde o chamado de Timóteo até o momento que ele assume a igreja de Éfeso. Então ele recebe muitas e muitas palavras em uma década e meia para se preparar para chegar até esse momento. Ele foi chamado muito jovem, mas agora ele tem uma responsabilidade muito grande e ele precisa estar preparado pelo evangelho que lhe foi pregado. Não tem outra forma de livrar a igreja dos falsos ensinos a não ser pregando a verdade. Então, ele diz: para combater o bom combate é necessário se firmar naquilo que havia sido entregue a você, orientação de Deus, e que você tivesse sabedoria vinda do alto para cumprir a tarefa que a você foi designada. Não há outra forma, Timóteo. Você precisa se manter dentro do que foi entregue a você, e peça sabedoria a Deus para conduzir a igreja, para conduzir a você mesmo e para livrá-los dos ensinos falsos, desses que têm entrado pervertendo casas inteiras. Não é diferente do que nós vemos em Tito, não é diferente do que nós vemos também no contexto de Timóteo. As pessoas que ensinam falsas doutrinas, elas entram sorrateiramente pelas casas, e depois que elas pervertem casas inteiras, elas querem chegar até a casa do Senhor. Mas é nossa missão defender a fé cristã e mantê-la pura, longe das influências desses falsos mestres. Então isso ele deveria fazer mantendo a fé. O que diz o versículo 19? Você combata o bom combate mantendo a fé. Começa dizendo essa expressão. É de conhecimento geral que sem fé é impossível agradar a Deus.
E tudo o que nós devemos fazer enquanto ministros do Evangelho deve ser por fé, para que a gente possa agradar a Deus com esse trabalho. Então, o trabalho de manutenção da saúde da fé cristã em Éfeso era algo que agradava ao Senhor. E agrada ao Senhor todas as vezes que nós nos reunimos para estudar a Sua palavra e ser cada dia mais fortalecidos por ela, para não acreditar em qualquer coisa que venha aos nossos ouvidos. É impressionante, a gente comenta dia após dia, como é fácil se desviar. Como é fácil acreditar em coisas mirabolantes e não permanecer nessa palavra. Porque a gente prega tanto e tantas vezes e com tanta intensidade, a gente procura tanto extrair daquilo melhor para as nossas vidas, e aí vem um lá, não sei das quantas, e diz alguma coisa que não está escrito aqui, mas que aquece o nosso coração, infla o nosso ego, chama a atenção dos nossos olhos e a gente sai correndo atrás disso. O que agrada a Deus é, de fato, um trabalho de manutenção da saúde da nossa fé. Nós não podemos fraquejar, nós não podemos abrir mão da fé genuína e abraçar qualquer vento de doutrina, porque a nossa vida está firmada na palavra, não está firmada nos ventos. E, de fato, a palavra de Deus é muito sábia quando diz que a nossa vida deve estar firmada na rocha que é Cristo. Que a casa que foi construída sobre a rocha, vieram os ventos, vieram as tempestades e não a abalaram. Então, quando nós temos a nossa fé baseada na palavra de Deus, pode vir o vento que vier, nós não seremos abalados. E o cumprimento da missão dada ao jovem pastor Timóteo era justamente esse: Timóteo, mantenha o povo de Éfeso dentro dos limites da fé cristã. A atividade ministerial, meus irmãos, deve ser feita com fé. Se você quer ser líder, você é chamado para ser líder de algum departamento, por exemplo, você precisa trabalhar com os seus liderados com fé. Se você quer ser líder de um grupo de oração, você precisa orar com fé, juntamente com aqueles que estão dentro do seu grupo. Se você é líder de um grupo de mulheres dentro da igreja, você precisa ser uma mulher de fé. E se você é líder da igreja, você é pastor, você é missionário, você precisa andar em fé. Porque se assim não for, cada mínimo pedregulho que aparecer no seu caminho será motivo de grande empecilho para que você avance algumas etapas. Então você não está vendo uma montanha na sua frente, você está vendo uma pedrinha, mas sem fé aquela pedrinha vira uma montanha. Os problemas tomam outra proporção quando a gente esquece de quem tem cuidado da gente. Então, quando nós olhamos para a vida ministerial, nós precisamos olhar com os olhos da fé, começando pela palavra do Senhor que diz: o meu justo viverá pela fé. Então nós pregamos essa palavra por conta da fé que nos foi dada por Deus. Imagine se eu estivesse aqui pregando sobre uma coisa que eu não acredito. Todo mundo saberia que eu estou falando de uma coisa que eu não tenho a mínima intimidade com isso. E será que as pessoas acreditariam no que eu estou falando se eu mesmo não acredito? Então, ou eu prego com fé, acreditando no que eu estou dizendo e sabendo que é a pura verdade, ou então as pessoas que me ouvem não saberão que isso é verdade de fato. Segundo, nós cremos que muitos ainda serão alvo dessa fé genuína que nós vivemos e pregamos e vão ter as suas vidas transformadas para o louvor da glória do Senhor. É por isso que nós pregamos. É por isso que nós vivemos por essa fé, porque nós sabemos que ainda há muitos lá fora que precisam ser alcançados pela pregação do Evangelho, e que, se Deus assim nos permitir, estarão aqui em pouquíssimo tempo, se assim for de sua vontade e se assim trabalharmos para isso. Além da fé, ele diz: nós precisamos ter boa consciência. E ele vai fazer uma observação muito dura, dizendo: você precisa manter a fé e a boa consciência que alguns rejeitaram. Ou seja, Timóteo, você tem o seguinte referencial: o seu objetivo de vida é manter uma boa consciência, mas muitos já rejeitaram.
Então seu desafio é enorme. Você precisa pregar sobre a fé, você precisa viver sobre a fé, mas entenda que a boa consciência que você necessita, muitos não têm. Muitos não têm. Nós precisamos dessa boa consciência que infelizmente foi rejeitada por alguns. Tudo que nós fazemos, segundo o próprio Paulo, em 1 Coríntios 10:31, deve ser feito para a glória de Deus. Tudo que nós fizermos. Então, vivendo para a glória de Deus e fazendo tudo para a sua glória, não vai haver em nós motivo de tropeço. Por que nós tropeçamos às vezes na nossa vida cristã? Porque esquecemos do nosso objetivo principal. Qual o objetivo principal de todo homem? Glorificar a Deus e adorá-lo para todo o sempre. Então, se meu objetivo é glorificar a Deus, minha vida tem que ser para a glória dele. E se minha vida não está sendo para a glória dele, eu sou motivo de tropeço. Eu não serei se eu relembrar que o meu referencial é Cristo e eu devo viver para a glória dele. Segundo, nós não teremos coisas que nos façam ser envergonhados no nosso comportamento se nós vivemos para a glória de Deus. Nós não vamos ter comportamentos que não condigam com a vida de um regenerado, de um filho verdadeiro do Deus Altíssimo. Se eu ponho na minha cabeça e se eu me alimento da palavra de Deus para viver para a sua glória, nada, nem ninguém irá me impedir de viver essa vida, a não ser a minha própria natureza. O nosso maior inimigo e o nosso maior desafio, maior inimigo nós mesmos, e o nosso maior desafio, a nossa própria natureza. Resistir a essa natureza que é interna a nós é tão difícil quanto resistir ao diabo para que ele fuja de nós, que ele está externo a nós. E veja que se nós resistirmos ao diabo, ele fugirá de nós. Mas como resistir à própria natureza? Como resistir aos próprios impulsos e à própria vontade? Se não for pela palavra de Deus, nós não conseguimos. Então, nós devemos viver de modo que Deus se agrade do nosso caminhar, de modo que o nosso testemunho corrobore com o que está estabelecido nas Sagradas Escrituras. O que está escrito aqui é o que eu vivo. Então, o que eu prego, eu vivo. E o que eu vivo é exatamente o que eu prego. Não pode ser diferente. Nós devemos viver dessa maneira para que muitos cristãos sejam fortalecidos, e aqueles que ainda não são cristãos possam enxergar em nós canais, instrumentos de Deus para o alcance da vida deles, porque eles ainda jazem perdidos sem a salvação. Mas infelizmente há alguns que rejeitam essa boa consciência, e a palavra diz que eles rejeitaram e por isso naufragaram na fé. Se eu rejeito a minha responsabilidade de viver para a glória de Deus e de viver de uma maneira digna desse Evangelho, coerente com as Escrituras, certamente eu naufrago nessa minha fé, porque eu não tenho o resultado dessa obra redentora. Nós lemos em Tito que ele nos chamou para ser um povo zeloso de boas obras. Então, o povo zeloso de boas obras é o povo que vive por fé, é o povo que busca a justiça e é o povo que vive para a glória de Deus. Os que não fazem isso naufragam na fé, a sua vida torna-se sem objetivo, e de tempos em tempos se manifestam esses que abandonam a vida cristã. Quantas vezes a gente escuta por aí pessoas dizendo: fulano não é mais crente não, aquele pastor, não é mais pastor não, já é outra coisa. A gente escuta muitos exemplos. De tempos em tempos, alguém abandona a fé cristã. Isso tem um nome, infelizmente é um nome triste e terrível: apostasia. E nós vivemos em tempos que a apostasia tem sido visível aos nossos olhos, como era nesse tempo de Paulo e de Timóteo. Eles apostavam na fé e buscam outros caminhos. Quando você escuta de uma pessoa dizendo assim: todos os caminhos levam a Deus, dentro de si você sabe, só há um caminho, uma verdade e uma vida, chama-se Jesus Cristo.
Então, você sabe que os caminhos que essas pessoas estão buscando não levam ao Senhor, mas nós precisamos tratar disso com cuidado. Veja o que Paulo faz no versículo 20 para tratar dessas pessoas que rejeitaram a boa consciência, não mantiveram sua fé, obviamente não combateram um bom combate e naufragaram nessa fé. Entre eles estão Himeneu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás para que aprendam a não blasfemar. Foi isso que Paulo fez. E a gente vai entender o que é entregar a Satanás. Porque, de fato, blasfemar contra Deus é o que mais vil o homem pode fazer. E o homem não blasfema contra Deus simplesmente abrindo sua boca. O seu comportamento pode ser blasfemo contra o Senhor. Quando eu desconsidero o Senhor nos meus caminhos, quando eu faço tudo como se Ele não existisse, eu estou blasfemando ao autor da vida, a vida que eu tenho porque Ele deu. Então nós devemos tratar desse assunto com muito cuidado em relação àqueles que têm flertado com a apostasia. Tem gente que ainda não saiu de vez, mas está ali paquerando com essa apostasia, dizendo: eu acho que eu vou dar uma saída, depois eu volto. Mas vida cristã não é como uma fila de banco que você sabe que vai esperar por 2 horas, aí você diz: guarda aqui meu lugar, minha ficha é tal, eu vou dar uma saída, daqui a pouco eu volto. Talvez no banco, quando você voltar e ainda não tiverem chamado sua ficha, o seu lugar está lá, guardado pela pessoa que você pediu. Mas na vida cristã não. Se você sai daqui desprezando tudo o que você aprendeu, desprezando toda a palavra de Deus e desprezando o Deus da palavra, tenha certeza, o seu lugar nunca foi aqui. Então não é que o seu lugar vai estar aqui depois que você voltar, o seu lugar nunca foi. Porque, sinceramente, sabendo que nós não tínhamos vida e Ele nos deu vida e vida em abundância, por que nós vamos sair do local onde estamos? Por que nós vamos nos entregar a caminhos que não levam para a salvação? Por que nós vamos fazer alguma coisa que não glorifique a esse que deu sua vida por nós? Então, em relação a esses, nós devemos tratar com cuidado, mas ao mesmo tempo nós devemos ser contundentes quanto ao combate daqueles que deliberadamente já abandonaram a fé. Tem uns que ainda estão passo a passo se desviando. Esses dá para a gente chegar junto e dizer assim: meu irmão, não faça isso. Meu irmão, olhe para a palavra, olhe para o Senhor, veja o objetivo da sua vida, glorificar a Deus, não saia desse propósito. Nós temos como pregar para pessoas que ainda têm um pingo de noção do que é a vida cristã, mas aqueles que abandonaram totalmente, é nosso dever ser contundentes quanto ao combate deles, porque hoje eles vivem apartados das Escrituras, e a nossa vida precisa ser com base nas Escrituras. Os irmãos devem se lembrar que no final de uma das nossas últimas exposições pela manhã, falava que Paulo dizia a respeito de Alexandre o Latueiro, dizendo: Alexandre o Latueiro me causou muitos males. E ele dá nome a quem de fato tinha causado problemas a ele no momento em que ele estava indo para as missões. Aqueles que blasfemaram contra o Senhor, provavelmente esse Alexandre é o mesmo Latueiro. O texto não cita novamente a sua atividade, mas não temos outra citação de outro Alexandre que tenha sido da mesma época de Paulo e que tenha feito algo que possa ter entristecido o Senhor e que tenha motivado Paulo a dizer nominalmente quem tem vivido fora dos padrões bíblicos. Himeneu também foi alguém que blasfemou contra o Senhor, que achou que poderia viver segundo a sua própria vontade, o seu próprio entendimento. Então, Paulo não se sente constrangido em combater eles. Sabe quando você percebe que existem coisas tão erradas, mas tão erradas, que você fica constrangido até em dizer para a pessoa: você está errando nisso? Porque a coisa é tão flagrante, é tão evidente, que você diz: será que ela não sabe que está errada?
Eu fico constrangido até de falar com essa pessoa, mas Paulo não se sentiu constrangido, porque seu dever era combater mesmo os falsos mestres. E ele não se torna temeroso em combater os que abandonaram a fé e se tornaram blasfemadores e desafeiçoados contra a palavra de Deus e aos valores eternos. Por isso ele cita Himeneu e Alexandre, homens que blasfemaram contra Deus e não tinham mais e nem podiam ter parte do povo de Deus. Se chegar alguém aqui dizendo que Jesus Cristo não ressuscitou em carne, esse não pode ter parte do povo de Deus. Se chegar alguém aqui dizendo que Jesus Cristo é um caminho, uma verdade e uma vida, esse também não pode ter parte com nenhuma pessoa do povo de Deus, porque ele não é um, ele é o único. Se alguém diz que não é possível ter duas naturezas do mesmo ser como Cristo teve, esse também não tem parte com o povo de Deus. E essas eram algumas das heresias daquela época. Pessoas que chegavam falando esse tipo de coisa. Paulo precisava fazer com que o povo estivesse atento para a necessidade que as pessoas como eles têm de serem disciplinadas e tratadas segundo as Escrituras. Então, quando Paulo diz a Timóteo, entre eles, os homens que rejeitaram a fé, que abandonaram a fé, que não mantiveram a fé e a boa consciência, estavam Himeneu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás. Mas Paulo, você está usando uma expressão que parece que você quer que eles possam ir para o inferno. Parece que seu desejo é que eles ardam no fogo do inferno eternamente. Paulo, como é que você pode dizer que você entregou dois irmãos a Satanás? Veja o que diz. Paulo excluiu esses dois homens da igreja com um propósito muito claro. Primeiramente, eles estavam de forma muito assintosa prejudicando a vida da igreja. Eles não estavam medindo consequências em prejudicar a fé dos outros. Então Paulo não podia ser tão manso e tão complacente com aquilo que eles vinham fazendo. Ele tinha que tomar atitudes. E qual foi a atitude de Paulo? Dizer que aqueles dois homens ficariam durante um certo tempo fora da igreja, sendo tratados fora da igreja, ensinados fora da igreja, momentaneamente longe do convívio dos irmãos, mas sendo ensinados na palavra para que aprendessem a não mais blasfemar. É assim que termina o versículo 20, para que aprendam a não mais blasfemar. Infelizmente, os irmãos não podiam estar mais junto com os outros, porque estavam influenciando negativamente. Então, qual é a de Paulo? Separa esses dois, precisam ser tratados separadamente, para que quando voltem ao convívio com os irmãos, estejam saudáveis na fé. Porque a comunidade como um todo precisa ser sadia na fé. E como teremos saúde na fé se temos ventos de doutrina e temos pessoas abandonando a fé e influenciando outros? O propósito então dessa ação era muito mais sanador que punitivo. Era muito mais visando a volta ao acerto do que a derrota completa em relação à presença deles na casa do Senhor. Esse texto então nos mostra que para manter a igreja sadia na fé, primeiramente é necessário manter-se firme aos alicerces dessa fé, o Evangelho Sagrado de nosso Senhor Jesus Cristo. Segundo, é necessário que nós ensinemos essa fé às outras gerações, para que elas também tenham a mesma firmeza. E ensinando, façamos, mantendo a fé e a boa consciência, que alguns rejeitaram e por isso naufragaram na fé. E para manter também essa igreja sadia na fé, nós precisamos tratar com os que estão doentes com relação à fé, aqueles que estão se desviando dessa fé. E o entregar a Satanás é dizer: você vai ficar fora da comunhão do corpo de Cristo, porque você está agindo não como filho de Deus, mas nós ainda temos possibilidade de trazer você de volta.
A disciplina visa o conserto, visa o retorno. Mas se isso não for alcançado, nós vamos sacrificar a fé comum por conta de uma ou duas pessoas? Paulo diz: não. Nós não podemos sacrificar a fé dentro do corpo de Cristo por conta de um Himeneu ou de um Alexandre. Se for necessário, nós separamos esses dois. Nós tratamos fora da igreja para que quando eles voltem sejam bênção e não motivo de tropeço. Até porque essa é a orientação que ele dá o tempo todo a Timóteo. Cuida da tua vida, Timóteo. Preste atenção naquilo que a palavra do Senhor diz. Nós precisamos de fato, se amamos o Senhor e consideramos preciosa a sua palavra, agir dessa maneira. Que Deus nos ajude a manter a fé, a manter a boa consciência e a manter o padrão de comportamento segundo as Escrituras. Que Ele nos ajude, que nos abençoe, que nos dê as condições necessárias para ser canais de bênçãos a todos aqueles que estiverem próximos a nós.